Vamos então ao nosso último bloco. Vamos continuar observando verbos jurídicos. Ademais, vamos verificar alguns verbos em alguns trechos de petições iniciais. É bonito, né, gente, o assunto? É incrível isso, é uma coisa linda. Vamos ao verbo incorrer. Vem aqui comigo então. Força, força. Incorrer. Ele vai dizer que no mundo jurídico o verbo incorrer costuma ser transitivo indireto. Repito, transitivo indireto. Ter como consequência também, da mesma forma que o verbo implicar. É engraçado, né? O verbo implicar, transitivo direto. O verbo incorrer, transitivo indireto, tendo o mesmo valor. E é engraçado que aqui sim, ó, o verbo implicar não admite, por ser transitivo direto, preposição. Nem a preposição em, que é o que muita gente usa. Mas o verbo incorrer, este sim. Então, incorrer como transitivo indireto é ter como consequência. Então, quando eu digo incorre em multa aquele que andar no sentido contrário ao indicado pela via. Incorre em multa. Veja, ó, incorrer, verbo transitivo indireto, em multa, objeto indireto. Incorre em multa, incorrer em alguma coisa, é ter como consequência esta coisa. Incorrer em alguma coisa é ter como consequência esta coisa. Então, repito, o ato de incorrer, verbo transitivo indireto, repito, incorrer em alguma coisa. Repito, incorrer em algo, incorrer em alguma coisa. Imputar. Imputar. O verbo imputar pode ser um verbo transitivo direto e indireto na percepção do mundo jurídico. Bem, quando é que ele será transitivo direto e indireto? Quando se atribui a alguém a responsabilidade. Então veja, olha, o Ministério Público, tão bom fazer análise sintática, né, gente? O Ministério Público, sujeito, imputou, verbo transitivo direto, a morte de João. Gente, olha aqui um detalhe importante, vem aqui. Você percebe, repito, você percebe que o objeto indireto em textos jurídicos costuma ser colocado antes do objeto indireto? É, inclusive, uma das considerações que eu estou fazendo no meu mestrado, especificamente em redação jurídica, na Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Tem lá um estudo específico em gramática tradicional e inovações linguísticas, e claro, né, em razão da própria advocacia, né, eu tenho percebido, o uso é o objeto indireto antes do direto. Isso não é comum em outros textos, mas no jurídico isso tem sido bastante comum. Então vem aqui, por favor. O Ministério Público sujeito imputou, verbo transitivo direto, a morte de João, mas imputou a quem? Ao réu. Então esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, como o próprio dicionário coloca aqui. Morte, substantivo, réu, substantivo. Só que aqui nós temos preposição, artigo. Aqui nós temos apenas o artigo. Né? Engraçado, como um dia eu estava ensinando regência, olhem só aqui que lindo esse detalhe. Estou lá no meu curso, em Goiânia, e um dia estava aqui mesmo em Brasília também ministrando aula, e aí, meus diletíssimos colegas, uma colega levanta a mão. Professor, eu não estou entendendo esse negócio de regência, etc, 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 etc. Aí o que eu pude observar? Mas não é possível. Eu falava e explicava, falava, isso tanto aconteceu lá quanto aqui. Gente, a cena foi muito interessante. Aí eu perguntava a ela, mas não há uma preposição? Ela, não há uma preposição. Aí, a hora do intervalo, sabe o que ela fez? Ela, professor, eu gostaria de dizer uma coisa ao senhor. Eu não sei o que é diferenciar um artigo de uma preposição. Aí aquilo me doeu, sabe? Assim, não por minha causa, mas eu fiquei chateado com o Estado. Como é que o Estado faz isso com alguém? Deixa alguém fazer um curso de direito inteiro sem saber o que é um artigo. Isso é uma coisa sem nexo. Isso é uma coisa sem nexo, sem sentido. Isso é uma pouca vergonha. Não pode acontecer isso. Repito, não pode acontecer isso. Isso é lamentável. Não pode acontecer isso. É muito triste. Então, se você não sabe, só para nós ratificarmos aqui, ó, este A está ligado à palavra morte, ó, é um artigo feminino. Este O é um artigo ó, ligado a réu. Este A não está concordando com o réu. Este A é apenas um elemento que é solicitado pelo verbo, preposição. Voltemos então à regência. O Ministério Público imputou a morte de João ao réu. Cuidado, ó, use bem esses verbos, são importantes.
Bem, o verbo assacar, mais uma vez, repito, o verbo é o verbo assacar. E o que seria assacar? Assacar é atribuir com aleivosamente, com aleivosidade, de maneira extremamente agressiva. Não é? Então, o Ministério Público assaca-lhe o crime que ele não cometeu, de maneira impiedosa, de maneira correta, mas impiedosa. Então, o verbo é transitivo direto, mas além de transitivo direto, também é transitivo indireto. Repito, o verbo é transitivo direto, mas além de transitivo direto, este verbo é transitivo indireto. Então, quando eu digo o Ministério Público assaca, verbo transitivo direto, o crime que ele não cometeu, que é o objeto direto, mas assaca a quem? A ele, atribui-lhe. Disse a vocês, ó, ao tanto que é importante, saber que o lhe funciona como objeto indireto é fundamental. Então, o Ministério Público assaca o crime, que é o objeto direto, mas assaca a ele. Do fundo do coração, então, assacar, que está aqui, assacar, é atribuir, mas com muita força, de maneira justa, mas de muita força, alguma coisa a alguém. Eu assaco-lhe este ato. Ok? Então, quem está falando acha que é justo. Quem recebe acha que é injusto. Certo? Acha que é leviano. Então, depende da visão de quem olha. Da visão do atacado. Se ele é atacado, ele vai achar que é injusto. Se eu ataco, eu vou achar que é justo. Quem se coloca de maneira leivosa vai dizer, não, isso é injusto. Mas quem fala acha que é justo. Ok? É muito lindo isso. O verbo é infligir. Quando eu uso o verbo infligir, pouco é usado esse verbo no mundo jurídico odierno, não é? Por quê? Porque não sabe usar. Então, ele pode ser transitivo direto e indireto, que é aplicar. Então, veja, a Receita Federal, sujeito, infligiu, verbo transitivo direto, a multa, objeto direto, ao cliente. Esse já vem em ordem direta. A Receita Federal infligiu a multa ao cliente. Aplicou a multa ao cliente. Infligir algo a alguém, aplicar algo a alguém. O verbo é infringir. Ao pensarmos no verbo infringir como transitivo direto, esse verbo já tem a percepção de desobedecer. Veja, ó, enquanto infligir é aplicar, infringir é desobedecer. Desobedecer, tirar a obediência. Então, o funcionário infringiu, verbo transitivo indireto, o regulamento. Significa dizer, o funcionário desobedeceu o regulamento, certo? Coloquei aqui i, mas não é direto. O funcionário desobedeceu o regulamento. Ok? Mas veja, como é interessante. Infringir é direto. Veja aqui, ó. Infringir é direto. Mas se fosse desobedecer, olha como é que seria interessante. O funcionário desobedeceu ao regulamento. O funcionário é o sujeito, desobedeceu o verbo transitivo indireto ao regulamento, objeto indireto. Então quer dizer que infringir é direto, mas desobedecer é indireto? Sim. Mas não faz sentido. Eu acho muito engraçado, né? Quando alguém diz, mas não faz sentido. Eu digo, por que não faz sentido? Porque são sinônimos, eles têm que ter a mesma regência. Eu digo, quem que disse isso? Eu acho. Percebe como é interessante? É como se você dizer, eu acho que não deveria haver prescrição, não. Tudo bem. Entendem como esse detalhe é interessante? Na língua, a língua no Brasil não é vista de maneira séria. É assim, essa coisa bagunçada, subjetiva, eu acho. Não é assim. Isso tem que acabar.
Está errado. Geralmente, essa é a tradição, os verbos antônimos é que têm a mesma regência. Essa é a lógica, não o contrário. Os que são antônimos, então, obedecer e desobedecer têm a mesma regência. Obedecer ao código, desobedecer ao código, não sinônimos. Tem que parar com isso. Cuidado, mude essa forma de pensar. Investir, olha que lindo, investir pode ser transobjetivo. É bom lembrar, você estudou lá. Transobjetivo é aquele que vem com transitividade direta e predicativa, né? Que é aquele que ao mesmo tempo, repito, é transitivo direto e predicativo. Então, o presidente do STF, no caso agora a presidente do STF, investiu-o, olha que lindo, investiu-o, o é objeto direto, investiu alguém, assessor pessoal. Olha que lindo isso aqui, ó, predicativo do objeto direto de o. O presidente do STF investiu o assessor principal. Eu o invisto meu assessor. Olha que lindo. Eu o invisto meu assessor. Isso é fantástico. A partir de agora, eu o invisto meu secretário, minha secretária. Ah, mas ninguém vai falar assim. Em que mundo você? Você está no CERS corporativo. Você precisa saber que isso é conciso, que isso não é verborrágico. Tem que ser mais simples. Não, você tem que dizer o que você quer dizer, com erudição, só que com concisão. Ser preciso, falar exatamente aquilo que você quer dizer. Se eu invisto o meu assessor, obviamente, alguém tem que entender. Se não entender, tem alguma coisa errada com a formação intelectual desse sujeito. Mas o povo não vai entender. Mas eu estou falando com o povo. Eu estou falando com juristas. Entende isso? Próximo. Aplicar. Esse aqui já é mais comum. Investiu, verbo transitivo direto, todo o capital no plantio de café. Aqui é comuníssimo, né? Eu investi meu dinheiro no banco. Fácil perceber isso. Bem, o verbo é nomear, também transobjetivo. Esses verbos são bem interessantes. Ele é transitivo direto e predicativo. Que é designar, nomear, designar. O presidente do STF nomeou-o. Está vendo como agora é mais comum? Nomeou-o, objeto direto, assessor pessoal, objeto indireto. O presidente do STF nomeou o assessor pessoal, né? Nomeou ele. O presidente do STF nomeou ele. Deus me livre. Ter. O verbo ter no mundo jurídico também é transobjetivo. Ele é transitivo direto e predicativo. Tenho-o, objeto direto, por grande jurista. Predicativo do objeto direto. Tenho João, por grande jurista. Tenho Pedro por grande jurista. Então, nesse caso específico, quando eu digo tenho-o por grande jurista, nesse caso, nós temos um verbo transobjetivo. Tenho-o por grande jurista. Mais uma vez, repito, tenho-o por grande jurista. Tenho João por grande jurista. Tranquilos, amigos? Alguma dúvida? Alguma objeção? Isso é lindo, isso é uma coisa linda, isso é uma coisa extraordinária, muito lindo. Preferir, vamos lá, preferir. Esse prae significa antes, e firos quer dizer gostar. Gostar antes, gostar mais. Ele é transitivo direto e indireto. O juiz, sujeito, preferiu, verbo transitivo direto, quer dizer, gostou antes, gostar mais. Preferir não é gostar mais, ter primazia, vir em primeiro lugar. Então, coloque em primeiro lugar o adiamento. O juiz preferiu o adiamento, objeto direto, ao julgamento apressado, objeto indireto. Então, a gente tem uma mania bem ruim, né? Prefere mais. Nossa Senhora, preferir mais é pleonasmo, né? Nossa, eu prefiro mais. Isso acaba moralmente, acaba. Eu prefiro mais isso. Alguns são mais terríveis ainda. Dizem, eu prefiro muito mais. Aí é terrível. E há aqueles que são incompreensíveis. Eu prefiro menos. Preferir menos, aí é... E do que? Né? Eu prefiro mais isso do que aquilo. Isso é... sinceramente, eu fico angustiado. E não é só eu. Fico. Os magistrados ficam. Não é? A gente fica assim, poxa. Alguns advogados ficam também. Né? Os colegas, às vezes, isso parte também de magistrado. Vamos ter respeito pela língua portuguesa. Culta, por favor. Precluir, o verbo precluir, que significa impedir o prosseguimento de algo. Precluir
instituto ligado ao direito civil, está ligado a impedir prosseguimento, né? O processo civil. A presença de linha de confrontação, sujeito, preclui, verbo transitivo direto, o uso do actio finium, significa dizer, impede o prosseguimento do acto finium, do ato final. A presença da linha de confrontação preclui, impede o prosseguimento. Precluir está ligado à ideia de impedir o prosseguimento. Perpetrar. O que é perpetrar? Fazer, praticar, cometer o delito. Por que os bons autores perpetram Rui Barbosa? Praticam Rui Barbosa? Certo? Isso aqui é um pouco diferente. Concorda ou não? Poucas vezes você já usou. É uma questão de costume. Preceder. Pre é o mesmo pre de preposição, de preferir, que é vir antes. A introdução, o sujeito precede o livro. A justiça precede o direito. O moral precede o conhecimento. Obstar, que é causar obstáculo, impedimento, também transitivo direto. A intransigência do juiz obstou, o verbo transitivo direto, o julgamento. A intransigência do juiz obstou o julgamento. Obstar, causar embaraço, causar impedimento. Oferecer, que é propor. O Ministério Público sujeito ofereceu, o verbo transitivo direto, denúncia, não é? Não é entrou com denúncia, que coisa absurda. Se você não quiser colocar propor, propôs uma ação, ofereceu, o ideal, se não quiser usar propor, ofereceu. Inclusive, para denúncia, o ideal mesmo é o verbo oferecer, no caso específico do Ministério Público. Não é nem propor denúncia. Propor é petição inicial. Ou quando o objeto direto é denúncia, o melhor verbo é oferecer. Verbo pagar, que é satisfazer dívida ou encargo. O devedor, sujeito, pagou, o verbo transitivo indireto, ao credor, objeto indireto, a dívida, objeto direto. Como assim? Não entendi. Repito, a coisa que é paga, no caso a dívida, é objeto direto. A quem se paga é o objeto indireto. Portanto, o verbo transitivo direto e indireto. Pagar alguma coisa, objeto direto, a dívida, a alguém, que é o credor. Então, o devedor pagou a dívida ao credor. Sabe, aquele pessoal que fala assim, vou pagar você. Não deixe ninguém pagar você, não. É pagar a você. Pagou a dívida ao credor. Certo? Prescindir. Nossa, existe até o verbo imprescindir, que é o contrário de prescindir. Se alguém falar assim, você é prescindível, né? Alguém vai achar que você é necessário. Você já viu isso ou não, gente? Nossa, quando cai em prova assim, prescinde do apoio. Prescinde do apoio, o pessoal acha que é precisa. Pelo amor de Deus. Se imprescindir é ser absolutamente necessário, prescindir é ser desnecessário. Por favor. Então veja, olha, renunciar, dispensar, é verbo transitivo indireto. A demissão sem justa causa, sujeito, prescinde de motivação. A sem justa causa prescinde de motivação. Está dizendo, não precisa, dispensa, renuncia, não precisa, não é necessário. Então a demissão sem justa causa prescinde, verbo transitivo direto, de motivação. Não precisa de motivação. Repristinizar ou repristinar. Significa restituir ao valor, ao estado primitivo, voltar ao início. É muito comum o fenômeno da repristinação ou repristinização no direito constitucional. Então, quando eu digo João, sujeito, repristinou o caráter, recuperou o caráter. Verbo transitivo direto. Repristinar algo, meus diletíssimos colegas, é recuperar. Eu repristinarei fulano, eu recuperarei fulano. O ato de repristinar é o ato específico de trazer-lhe o valor, trazer-lhe ao estado natural. Isso é a lógica da repristinação. Tudo bem em relação a isso? Claro, no direito constitucional,
processual constitucional, isso tem um valor outro, não é assim, mais específico, digamos assim. Mas aí eu teria que estar numa aula de processo constitucional. Nós estamos numa aula de português jurídico, e aí nós colocamos, obviamente, vários valores que não sejam tão específicos assim, mas tão específicos que o professor de constitucional daria um valor outro. Mas a regência seria a mesma, independentemente do outro valor mais específico do que o professor de direito constitucional colocará a você. É muito lindo isso aqui. Isso aqui é uma coisa extraordinária, uma coisa incrível. Pois bem, vamos olhar aqui alguns exercícios práticos. Não é? Não aquele exercício de concurso, não é esse o objetivo. Não é. Embora isso aqui auxilie tanto para quem vai fazer concurso para defensor público, para promotor de justiça, para juiz, etc. Peguei um trecho, vamos analisar nesse trecho aqui alguns verbos. Com fundamento no dispositivo da Lei 9.514, que introduziu no ordenamento pátrio o Instituto da Alienação Fiduciária, veja, introduzir verbo transitivo direto, o Instituto da Alienação Fiduciária, objeto direto, introduziu no ordenamento jurídico pátrio, aí esse no ordenamento jurídico pátrio seria um adjunto adverbial de lugar, para ser um verbo transitivo circunstancial. Você veja que o verbo introduzir aqui, para ser mais clássico, para ser melhor, teria que ser verbo transitivo direto e indireto. Não é introduzir no, o ideal seria introduzir ao, para que isso aqui fosse um objeto indireto. Notou a sutileza? Introduzir algo, que é um instituto da alienação fiduciária, mas introduzir ao ordenamento jurídico pátrio. O dicionário tem aceitado o verbo transitivo direto e circunstancial, preposição em, que estava aqui. Mas o ideal mesmo é que fosse a preposição a. Introduzir, repito, ao ordenamento pátrio. Mas quando é que pode ser no? Por exemplo, o médico introduziu a injeção na criança, no braço da criança. Aí é dentro mesmo, colocou a injeção lá dentro. Mas eu pergunto, ordenamento jurídico pátrio é lugar? Olha, é aquele detalhe, minha mãe sempre me disse o que vou dizer a vocês, eu acho extraordinário, ela sempre disse, meu filho, não diga bobagem. Porque sempre alguém que está ouvindo vai saber que aquilo é bobagem. Essa é a preocupação. Você viu? Passa despercebidamente por muita gente, mas não passa por você. Não passa. Não passa. É fundamental que você domine isso. Ok? Tranquilos? Alguma dúvida? Alguma objeção? Muito lindo isso. Outro trecho. Instaurado o processo acima referido, a ré foi devidamente e pessoalmente intimada pelo próprio cartório de registro, em Aparecida de Goiânia, para no prazo de 15 dias, pugnar a mora em que ocorreu. Pugnar a mora. Verbo pugnar, que está aqui, é verbo transitivo direto. Pugnar a mora em que ocorreu, esse pugnar seria o quê, hein? Vamos olhar? Vamos voltar e ver? Está vendo como é que é interessante esse detalhe? O que seria esse pugnar que está aqui? Voltemos e analisemos esse verbo pugnar. Vamos achá-lo. Nós o estudamos. O que seria pugnar? Pugnar a mora. O que é isso, hein? Vamos lá. Pugnar é um dos primeiros. Verbo pugnar, meu caro. Cadê você? Cadê você? Está aqui. É tomar a defesa? É combater? Perceba como é interessante, né? O dicionário que está aqui não prevê, porque não é tomar a defesa da mora. Não é combater a mora. Não, pela mora, né? Combater pela mora. Embora seja usado e já é correto, esse verbo pugnar foi utilizado com outro valor semântico aqui. E você vai identificar esse valor semântico, eu vou passando os verbos para você identificar qual foi o valor semântico que foi usado para esse verbo pugnar. Quando chegar a ele, por favor, me fale. Olha que lindo, olha que lindo. Será que seria precluir? Não, né? Você vai perceber, perpetrar, preceder, obstar, seria causar embaraço à mora? Não é isso. Pagar, satisfazer dívida, satisfazer o encargo. Percebe? O verbo pugnar no mundo jurídico tem sido utilizado com esse valor aqui. Eliminar a mora. Esse é o que é o detalhe. Eliminar esta mora.
Está correto, professor? Sim, os dicionários jurídicos já aceitam esse verbo pugnar nessa perspectiva, né? Mas não é o ideal, não é o ideal, mas é possível. Como eu falei, o professor de gramática é aquele que vem para explicar, para descrever o que se faz, isso aqui já é feito. O verbo pugnar tem sido utilizado dessa maneira. Então, isso já está em dicionário jurídico, já está correto segundo a gramática normativa. Certo? Belíssimo isso, belíssimo. No caso em tela, há fortes argumentos que remetem ao arbitramento. Olha que interessante, o verbo remeter. Veja, ó, remeter é verbo transitivo indireto e, de fato, pede preposição em. A. Remeter a alguma coisa. E remeter a alguma coisa é fazer analogia. Quando eu digo, no caso em tela, há fortes argumentos que remetem ao arbitramento, quer dizer, que fazem analogia, que geram a possibilidade de. Geram a possibilidade de. Remeter a algo está ligado a gerar possibilidade desse algo. Requer o autor a citação, né? O verbo requerer é um verbo transitivo direto, a citação seria o objeto direto, não é? No prazo que Vossa Excelência lhes assinar. Então vejam, a fim de responder é verbo transitivo indireto aos termos desta demanda, objeto indireto, responder a alguma coisa. Veja, não é responder os termos, é responder aos termos. O verbo é responder transitivo direto, então eu não respondo você, eu respondo a você. Vou repetir, muita gente erra, hein? Tome cuidado em relação a isso. Eu vou responder você, eu vou responder o juiz. Não, eu respondo ao juiz, ao, transitivo indireto e não transitivo direto. Gente, como regência é uma coisa forte, né? Voltemos aqui. No prazo que Vossa Excelência lhes assinar. No prazo que Vossa Excelência lhes assinar, vamos ler de novo. Requer o autor, ainda, a citação da ré, no endereço declinado no início dessa petição, por meio do mandado, a fim de responder aos termos dessa demanda, no prazo que Vossa Excelência lhes assinar. Mas assinar a quem? Aos prazos? Não, no prazo que Vossa Excelência o assinar. E o ideal seria o assinalar, não é? Seria um verbo transitivo direto. Olha que coisa, né? Percebe como é interessante? Atender, mais uma vez, atender como verbo transitivo indireto, atender ao prazo legal. Muito, 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 muito interessante. Outro aqui, as partes firmaram aos 28 de 9 de 2016, instrumento de compra e venda, pela qual o executado vendeu, transitivo indireto, ao exequente, objeto direto, sacas de soja, objeto direto. Então, o que eu queria que você fizesse agora? Que você fizesse a análise sintática das petições. Verificasse nas petições que estão aqui, nos trechos que eu coloquei aqui para você seguir, verificando verbo a verbo. Professor, como é que eu faço? Pegue o dicionário Aurélio. Aurélio eletrônico ou Aurélio dicionário e vá verificando item a item. Isso tem feito uma diferença monstruosa há um tempo. Mas eu não tenho tempo para isso. Você não tem tempo para você ganhar dinheiro, você não tem tempo para que você possa ser um escritório boutique, você não tem tempo para ser um grande jurista. Mas eu conheço, eu também conheço, mas as pessoas vão deixar de existir. Os grandes vão ser bons muito bons em tudo que fazem. Em tecnologia, são muito bons em tecnologia, mas serão bons também como pessoa. São intelectuais, concisos, rápidos, objetivos, sagazes. Então tem que estudar. Tem que estudar. Ok? Meus amigos, próxima aula, ou na próxima aula, vamos falar sobre colocação dos pronomes oblíquos átonos. Como é que funciona a próclise, a ênclise e a mesóclise no mundo jurídico? Aí nós vamos olhar textos, vocês vão achar muito lindo, tenho certeza disso. Até a nossa próxima aula e avante!